Foi assim. Mas tem que tomar banho e fazer a barba. Essa barba é muito grossa. Olá a todos, muito bom dia. A paz seja com todos, amém? Amém. Amém. Nossa live 6 sobre a leitura da Bíblia diária de Gênesis até Apocalipse. Já peço para que vocês compartilhem essa live com o máximo de pessoas possíveis, para que mais vidas sejam alcançadas, para que mais vidas se juntem a nós nesse propósito, né? Nesse objetivo de conhecermos nosso Deus Todo-Poderoso, não somente de ouvir falar, mas lendo a palavra desde Gênesis até Apocalipse, vendo mover o agir de Deus e aprendendo com tantos homens e mulheres, né, da Bíblia, a ter mais fé, a crescer, né, espiritualmente falando, a ter mais intimidade com Deus e também aprendendo com homens e mulheres, para que a gente não cometa muitos erros como muitos ali cometeram e pereceram. Então, a Bíblia, ela de Gênesis até Apocalipse, ela nos ensina como nós devemos nos portar como cristãos, como nós devemos seguir a Cristo, como devemos ou falecer para nós mesmos e deixar Cristo viver em nós. E é aqui que nós aprendemos a ter um caráter, o nosso caráter é forjado, a nossa vida é transformada dia após dia, lendo e buscando o Senhor na palavra. E nós convidamos vocês agora a falar com o Pai antes de começarmos a ler a Bíblia. Já você que já tem essa oportunidade, já pega a sua Bíblia. Estamos aí no livro de Gênesis, que é o primeiro livro, né, dos Pentateucos, escrito por Moisés, e nós vamos ler hoje a partir do Gênesis capítulo 25. Mas nesse momento nós convidamos vocês a orar. Eu vou pedir o meu esposo Abraão para fazer essa oração, porque ele não vai ficar até o final, ele tem horário para trabalhar, né, para entrar no trabalho, então ele vai fazer a oração inicial, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito bom dia, querido Espírito Santo. Deus, muito obrigado por esse dia que se inicia. Muito obrigado por estarmos aqui, Deus, por estarmos vivos, por termos o ar que estamos respirando nesse momento. Muito obrigado por essa oportunidade, Deus, pelo todo o livramento noturno, diurno que o Senhor nos deste no dia de ontem. Deus, que esse dia que se inicia seja totalmente consagrado a Ti. Deus, lhe entregamos esse dia, que o Senhor nos guarde, nos proteja, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos livre de todo mal, Senhor, seja no nosso ir e vir, pelos nossos caminhos desse dia. Senhor, que cada pessoa dessa live que esteja aqui possa ser alcançada, possa ser tocada pelo Espírito Santo, que nosso propósito seja cada vez mais buscar a Ti, Deus, e disseminar a palavra do Senhor. Nós estamos aqui buscando fama, nem like, nem seguidores, mas sim entregar a palavra de Deus e buscar cada vez mais a Ti, buscar a Sua face, e que cada pessoa aqui também nessa live consigam vir a buscar mais ao Senhor, Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos conduza lindamente nesse dia, que a gente possa trabalhar com excelência, que a gente possa fazer nossas tarefas com excelência, sem esquecermos da Sua bondade, do quão maravilhoso o Senhor é para conosco, Pai. Que o Senhor venha a nos falar conosco nessa palavra, nos doutrinar, nos ensinar cada dia mais no profundo, a cada palavra que a gente leia, a cada vírgula, Deus, que o Senhor continue falando, nos ensinando lindamente e gravando a Sua palavra nos nossos corações, Deus. Assim que eu lhe peço, já lhe agradeço. Amém. Amém? Bom, ontem, né, nós fizemos a leitura desde o capítulo 20 de Gênesis até o capítulo 24. Ontem nós vimos, né, o momento de Abraão com o rei Abimeleque. Vimos ali que, mais uma vez, tanto Abraão quanto Sara, né, contaram ali a sua meia-verdade, porque eles eram realmente irmãos por parte de pai, e não por parte de mãe. Porém,
todas as vezes que eles falavam, contavam essa minha verdade, acontecia algo dentro do palácio, acontecia algo dentro de um reinado. Isso aconteceu quando eles foram a primeira vez ao Egito, porque a terra de Canaã estava passando fome. E ontem nós lemos quando Abraão foi ter, né, com Abimeleque, onde quer que eles iam, como nós lemos na palavra, Abraão disse que era um trato que ele tinha feito com Sara, porque ele temia, né, ser exterminado, porque tão bela era Sara, tão bonita ela era. Então, só que todas as vezes que eles falavam isso tinha consequência para aquele local, tanto que as mulheres ali do reinado, né, do local da cidade, né, onde Abimeleque era rei, se tornaram estéreis, ficaram ali por um tempo, as suas madres, né, ficaram fechadas, porque Abimeleque tinha tomado Sara para si, para ser sua esposa. Não tinha consumido o ato, mas já tinha pego ela para ser a sua esposa, né? Ser mais uma das mulheres que ele tivesse ali. Porém, Deus apareceu para Abimeleque em sonho e revelou para Abimeleque que Sara era casada. E Sara e Abraão, mesmo, né, tendo cometido esse erro, ainda saíram dali abençoados, porque saíram dali com muitos bens. Aquele rei ainda abençoou a vida de Abraão e de Sara, deu muitos bens para restituir o fato dele ter pego Sara para ser sua esposa. Vimos também no 21 o nascimento, né, do tão esperado filho que era Isaac, tanto de Sara quanto de Abraão. Abraão teve Isaac quando ele tinha 100 anos de idade, né? Nós vimos que Agar e Ismael, eles foram mandados embora, né, ali do meio do povo de Abraão, da vida de Abraão, na verdade. Por quê? Porque no momento do desmame de Isaac, Abraão fez um grande banquete, né? E Sara viu o momento que o filho mais velho de Abraão, né, que era Ismael, viu que ele estava zombando de Isaac. E ali Sara se irou de uma tal maneira que expulsou, né, Agar e seu filho, e o filho de Abraão, Ismael. E esse filho Ismael só aconteceu por intermédio de Sara. Isso foi culpa dela, porque ela foi querer dar uma mãozinha para Deus e foi querer ali ajudar Deus, achando que, já que ela era estéril, já que ela já tinha encerrado os costumes das mulheres, que ela não teria mais como ter filhos, e deu a sua serva para se deitar com Abraão. Mesmo Abraão já tendo recebido de Deus que ele iria ter descendentes, ele foi lá e ouviu a voz de Sara e se deitou com Agar. Então tudo isso é consequência de um erro de Sara, e é assim na nossa vida, né? Quando nós tomamos a decisão errada, nós temos consequências. Quando nós tentamos ajudar a Deus, nós temos consequência, porque Ele não precisa de ajuda, Ele tem o controle de tudo em suas mãos. Nós vimos aqui também a aliança que foi feita, né, de Abraão com Abimeleque, que era aquele rei, né, que vimos agora, por causa de poços, né, porque tinham sido tomados poços que Abraão tinha cavado, e ali foi feito uma aliança entre eles dois. Deus manda no 22, né, Deus manda Abraão sacrificar Isaac. É um capítulo muito conhecido, é um momento da palavra muito conhecida, onde Abraão não titubeou. Aqui a Bíblia não fala que ele murmurou, sabe, que ele se irou, que ele não, ele simplesmente obedeceu à voz do Senhor. E Isaac também, né? Isaac não era um bebê, Isaac já era um jovem, mas mesmo assim ele não questionou o fato do pai dele ter o amarrado como um cordeiro, né, para acontecer o sacrifício. Mas antes que o ato fosse cometido, Deus viu que Abraão era realmente fiel a ele. E isso foi Deus que pediu, Deus provou. A Bíblia fala que Deus provou a Abraão, como Deus também nos prova. Nem tudo é diabo. Muitas vezes é Deus nos provando, né? Deus nos provando para sermos aprovados. Nós vimos no
capítulo 23, o falecimento de Sara. Vimos aqui onde ela foi sepultada, né? Vimos aqui no 24 a esposa, gente, de Isaac. Paramos aqui no 24, até porque o 24 vai até o versículo 67. Mas vimos aqui todo o processo da escolha da prometida de Isaac, que era Rebeca. Lindíssimo esse capítulo, né? Desde o momento do juramento do servo de Abraão, antes de sair de Canaã para ir até a terra dos seus, para ali escolher uma das suas, né, da sua família, para ser a esposa de Isaac. Então, assim, é uma coisa linda demais, porque quando a gente fala com Deus e pede um sinal específico, quando nós sabemos falar com Deus, e aqui aquele servo de Abraão, ele pediu ao Senhor uma prova, né? Pediu ao Senhor, ele falou algo e Deus deu sinais, e Deus nos concede sinais no dia de hoje. Basta acreditarmos, basta falarmos, mas falarmos tudo certo, sabe? Tudo perfeitamente, nada entre linhas, nada solto. E ali aquele homem foi bem específico nos sinais que ele pediu ao Senhor. E assim foi concedido a esposa de Isaac. E agora nós vamos começar a ler o capítulo 25, onde Abraão ele vai se casar outra vez depois do falecimento de Sara. E também o falecimento de Abraão. Vai falar também sobre os ismaelitas e os descendentes de Isaac. Abraão, você começa ou eu começo? Eu começo, eu já acabou. Assim. O que é que eu li? Não, você já falou pra caramba. 25. E Abraão tomou outra mulher chamada Quetura, e deu-lhe à luz a Zinrã, Joquissã, Medã, Midian, Disbaque e Suá. E Joquissã gerou a Seba e a Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Ábida e Elda. Estes todos foram os filhos de Quetura. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas os filhos das concubinas que Abraão tinha, deu a Abraão presentes e, vivendo ele ainda, separou-os do seu filho Isaque, enviando-os ao oriente para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Versículo 8. E Abraão expirou, falecendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi reunido ao seu povo. Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente a Manre, o campo que Abraão comprara dos filhos de Et. Ali estava sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu depois do falecimento de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, que habitava junto ao poço de Laaroi. 12. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, e depois Quedar, Adbel e Mibsão, e Misma, Dumá e Massá, e Haddad, Temar, Getur, Nafis e Quedemar. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes, segundo as suas famílias. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos,
E ele expirou e, falecendo, foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, como quem vai para Assur, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. 19. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Aram, irmão de Labão, amareu. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. 24. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo e todo coberto de pelos. Por isso chamaram seu nome Esaú. Depois saiu seu irmão, com sua mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando o gerou. E cresceram os meninos. Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó preparara um cozido quando veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isto se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E diz Esaú: eis que estou a ponto de falecer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e o cozido de lentilhas. E ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Esse capítulo 25, né, nós começamos vendo sobre Abraão, que ele se casou outra vez. Ele se casou ali com Quetura, e além de ter se casado com Quetura, ele teve vários outros filhos e filhas. E além de Quetura, pelo que nós lemos aqui, ele teve algumas concubinas, né? Na época de Sara, a Bíblia não fala que ele tinha outras mulheres, concubinas, né? Não disse isso. Mas depois do falecimento de Sara, aqui diz que Abraão ele se casou novamente com Quetura, teve filhos e filhas, e também teve filhos com concubinas. Porém... Não, só com a Quetura. Não, aqui ó. Tá. Mas os filhos das concubinas, no sim. versículo 6. Mas os filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes. E vivendo ele ainda, separou-se do seu filho Isaque. Sim, mas então, não era só... Por exemplo, concubinas aqui está no plural, entendi. Mas, por exemplo, Quetura era concubina. Sara... Não, Quetura foi a esposa. Ele casou novamente com Quetura. Aqui está dizendo que ele se casou com Quetura, porém ele tinha ele tinha as concubinas, que não era casada. Ele não era casado, entendeu?
Mas ele tinha outras mulheres, que era de costume naquela época, né? Só que na época de Sara, em nenhum momento nós lemos que ele tinha outras concubinas. Ele era casado somente com Sara. E a única mulher que apareceu aí, né, era Agar, porque Sara deu a sua serva para se deitar com ele. Mas mesmo assim, ele não tinha relações com Agar. Ele simplesmente, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que ele simplesmente se deitou com ela e ela engravidou de Ismael. Nós vemos aqui, gente, que os ismaelitas, né, até mesmo no capítulo 25, que nós vimos que os ismaelitas vêm, que é o povo até hoje, que vem da descendência de Abraão, por causa do seu filho Ismael. Deus tinha falado, né, nas lives anteriores nós vimos isso, que Deus tinha falado que de Ismael sairia uma grande nação também. Mesmo ele não sendo filho da promessa de Abraão, também teve um povo, que é o povo ismaelita. E nós vimos aqui o falecimento de Abraão, e ele foi enterrado, né, foi sepultado lá. Foi sepultado lá nas terras de Macpela, que ele tinha efetuado a compra, né, junto lá do povo, porque ele queria enterrar, junto aos filhos de Et, né? Porque ele queria enterrar a Sara ali, e ele foi enterrado também no mesmo lugar. E nós vimos também os descendentes de Isaac. Vimos sobre Esaú e Jacó, que também é uma história muito conhecida, né? Sobre Esaú e Jacó, e a palavra já diz aqui que o maior serviria o menor. Por que o maior serviria o menor? Porque o primogênito foi Esaú. A briga no ventre era grande, né, entre os dois, para ver quem seria o primogênito. Jacó já lutava pela primogenitura desde o ventre. E ali, quando Esaú nasceu, ele era o maior. Só que a Bíblia fala que o maior serviria o menor. E foi o que aconteceu, né? Nós vamos ver mais à frente. E nós vamos ler agora, então, o capítulo 26 de Gênesis. Para quem está entrando agora, muito, muito bom dia. Paz seja com todos, amém? Para quem não me conhece, meu nome é Graziele Vendramini. Meu esposo Abraão Vendramini foi ali colocar uma água para fazer um café. Mas nós estamos fazendo a leitura da Bíblia diária, de Gênesis até Apocalipse. As lives 1 até a live 5 já estão liberadas no meu canal do YouTube, Graziele Vendramini. Se você quiser fazer a leitura desde Gênesis capítulo 1 até Gênesis capítulo 24, que foi o que eu parei ontem, né? Nós paramos ontem, você pode ficar à vontade para ir lá. Tem todos na sequência. Essa live aqui, logo após acabarmos, também vai subir para o canal do YouTube. Você que está chegando agora vai conseguir ter acesso a essa live, porque nós começamos a leitura no capítulo 25 de Gênesis e vai até onde Deus quiser ir, porque temos 1 hora para fazer a live, tá? Essa é a segunda semana da live e nós estamos fazendo aí 1 horinha da leitura diária da Bíblia, tá? Eu convido você agora que tem a oportunidade de pegar a sua Bíblia e abrir em Gênesis capítulo 26. Vamos ver aí Isaac na terra dos filisteus. E desde já peço para que você compartilhe essa live com o máximo de pessoas possíveis. Pessoas que sentem vontade de ler a Bíblia, pessoas que desejam, né, conhecer a palavra, pessoas que querem, sempre sentir o desejo no coração de ler a Bíblia de Gênesis até Apocalipse. Aproveite, vamos juntos, porque juntos nós somos muito mais fortes em Cristo Jesus. Amém? Então vamos lá? Capítulo 26 de Gênesis, a partir do versículo 1, diz assim: E havia fome na terra, além daquela primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti é a tua descendência. Porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, seu pai. Versículo 4. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. Darei à tua descendência todas essas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz
e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Versículo 7. E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher, para que, porventura, dizia ele, não me exterminem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã? E disse-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu, porventura, não, por causa dela. Versículo 10. E disse Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente, ou falecerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E prosperou o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. Versículo 14. E possuía ovelhas, vacas e muitos servos, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado, ainda nos dias de seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Versículo 17. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque a abrir os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois do falecimento de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Versículo 20. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também contenderam sobre ele. Por isso chamou Sitna. Versículo 22. E partiu dali e cavou outro poço, e não contenderam mais sobre ele. Por isso chamou Reobote e disse: porque agora nos livrou o Senhor, e prosperemos nesta terra. Depois subiu dali para Berseba. Versículo 24. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e lhe disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Versículo 25. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda. Ali os servos de Isaque cavaram um poço. E Abimeleque veio de Gerar para visitá-lo, com Alzate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército. E disse-lhes Isaque: por que vieste me visitar? Pois vós me aborreceis e me expulsastes do meio de vós. E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, façamos aliança.
Versículo 29. Que não nos faças mal, como nós não temos te tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam. E levantaram-se de madrugada, e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia, que vieram os servos de Isaque, e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço, que tiveram cavado, dizendo-lhe: temos achado água. E chamou Seba, por isso o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. Nós vamos ver agora o 34 e o 35, para a gente terminar o versículo 26, que fala sobre as mulheres de Esaú. Ora, versículo 34. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beere, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Aqui é algo que veio à minha memória sobre Esaú e Jacó lá no capítulo 25, antes da gente comentar o capítulo 26, é que a palavra diz que Isaque era mais para com Esaú, porque Esaú era um menino de caça, ele era um homem de caça, ele era um homem de guerra, de batalha, ele era um homem que saía, luta e voltava, né, ali com tudo que precisava. Ele era um homem forte, vamos dizer assim. Ele era um homem destemido. E Abraão, ele amava isso em Esaú, né? Porém, Jacó era o menino dos olhos de sua mãe, Rebeca. Jacó era a paixão de Rebeca. Só queria deixar isso bem claro, porque nós vamos ver coisas aqui na frente. Para quem nunca ouviu, para quem nunca viu a palavra, vai ver o que vai acontecer aí mais para frente, tá? E aqui nós vimos que Isaque, ele foi à terra dos filisteus. E aí, gente, Isaque comete a mesma meia-verdade que Abraão e Sara falavam. Ele e Rebeca faziam a mesma coisa, que era, aonde chegava, pela beleza de Rebeca, dizia que Rebeca era sua irmã, porque ele temia que exterminassem a sua vida, né? Que tirassem a sua vida. Hã? Se não tiver aqui, tem que ver se não está em cima acho que tem dentro do guarda-roupa, Bruno. E aí, nós vimos aqui que Deus era com Isaque de tal maneira como era com Abraão, que mesmo ele não estando em Canaã, porque Canaã era pela segunda vez, aqui é relatado que teve fome, desde o capítulo 1 de Gênesis até agora o capítulo 25, né, até o capítulo 26, nós vimos que houve fome na terra, né, de Canaã. E ali nós vimos que Deus dá ordem a primeira vez para o seu pai. A primeira vez a fome foi com Abraão. Abraão foi até o Egito. Agora a fome em Canaã aconteceu com Isaque. Abraão não estava mais ali, Abraão já tinha falecido. E ali Deus disse para ele: não vai para o Egito. E aí ele foi, né, ter ali, havia fome na terra. E aqui, ó, no versículo 1 do capítulo 26 diz: além daquela primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Então Deus deu a ordem para ele ir a Gerar. Então ele foi para Gerar. Não disse que Rebeca era sua esposa. Ele simplesmente disse que Rebeca era sua irmã. Só que Abimeleque viu que eles estavam brincando de uma maneira diferente, que irmãos não brincavam no pátio. E ali ele viu que Rebeca era a esposa de Isaque, né? E isso aconteceu, gente, por 2 vezes com Abimeleque.
Vocês que estão chegando agora, quando vocês verem as lives anteriores, vocês vão ver que Abraão cometeu o mesmo erro com Abimeleque, quando disse que Sara era sua esposa. E assim Deus fechou, né, a madre das mulheres lá do povo em Gerar por causa da meia-verdade de Abraão e de Sara. E agora não teve consequências, a Bíblia não fala que teve consequência para o povo novamente, porque Abimeleque viu a brincadeira e descobriu, né, que eles eram, na verdade, marido e mulher. Mas como Isaac temia ser exterminado por causa de Rebeca, né, porém, ele foi muito próspero na terra de Gerar, na terra dos filisteus. E aquilo começou a incomodar os filisteus. Começou a levantar uma inveja dos filisteus. Até mesmo do rei, até mesmo de Abimeleque. Ao ponto que ele era mais próspero do que o próprio povo. E isso começou a acontecer o quê? Abimeleque expulsou. Falou, olha, aparta de nós. Vá para outro lugar. Porque não tem como, só que não entendia. E é o que acontece muitas vezes comigo e contigo, gente. O que acontece? Abraão vai trabalhar, gente. Então eu vou ficar aqui com vocês agora até o final da live. O que acontece é que assim, quando vem um projeto do coração de Deus para as nossas vidas, Deus começa a nos abençoar. Não é fácil, há trabalho. Mas Deus começa a nos abençoar. E Deus começa a nos prosperar. E muitas vezes as pessoas não entendem. E as pessoas te questionam. As pessoas veem você crescendo, mas não sabem o tanto de trabalho que você tem. O quanto que você abdica do seu sono. O quanto que você abdica da sua família. O quanto você abdica da sua casa. O quanto você abdica dos cuidados com você mesmo. Muitas vezes, porque você quer uma qualidade de vida, porque você quer ter uma vida financeira diferente, porque você não quer viver o que os seus pais não conseguiram viver, e você não quer a mesma coisa para você. Então, assim, aí as pessoas começam a ver você postando do seu trabalho, a venda dos seus clientes, os clientes chegando, né? Principalmente quem trabalha com comércio, como eu trabalho, né? Então, assim, não entende como que ela consegue, quando ela chegou aqui agora, não conseguem entender e começam a questionar e muitas vezes começam a invejar. Começa a ver a inveja. Como ela está conseguindo isso? Como ele está conseguindo isso? Não entende que é a mão de Deus sobre a sua e sobre a minha vida. E muitas vezes essas pessoas, elas invejam, elas não te abençoam, elas não te abençoam. Elas, pelo contrário, te invejam. Se elas puderem falar mal, elas falam. Se elas puderem, elas compram no vizinho, no outro bairro, mas não compram contigo. Então, assim, isso é inveja. É um tipo de pessoa que não quer que você seja nem igual a ela. Ou no máximo na mesma igualdade. Mas se você subiu um pouquinho, não, aí já não pode. Se você estiver aqui abaixo, melhor ainda. Né? Você está lá embaixo. Quanto mais lá embaixo você está, para muitas pessoas, seres humanos, e eu falo isso até para crentes, tá? Muitos cristãos, que na verdade não são cristãos, né? Muitas pessoas que se dizem cristãs, quando a pessoa está aqui, ó, ai, tadinha, coitado, vamos ajudar. É quando a pessoa está aqui, mas quando a pessoa está aqui, eu ajudar para quê? E ela tá bem pra caramba. E não precisa ajudar nada, não. Já começa a mudar as atitudes. Já começa a mudar a maneira do tratamento. Já se afasta. Às vezes a gente não entende. Mas não é que ela se afasta. É Deus nos dando livramento. E Deus ali estava dando livramento para Isaac. Sabe por quê? Porque imagine se ele permanecesse naquele lugar, prosperando daquele jeito. A inveja, gente, faz com que as pessoas cometam até mesmo o fato de tirar a vida de outra pessoa. Quantas coisas nós já vimos na televisão, quantas matérias, notícias nós vemos, né, nas redes sociais, de pessoa que invejou a outra e tirou a vida da pessoa. Porque incomodou. Mas ao invés de se colocar à disposição como uma pessoa se colocava trabalhando, né, ralando ali, correndo atrás, não.
aquilo invejava e a pessoa armava para tirar a vida daquela própria pessoa. Então, Deus temia até mesmo pela vida de Isaac. E, de uma certa maneira, foi uma proteção. Ele ter saído dali do meio dos filisteus, né, da vista de Abimeleque, mas Deus era com Isaac a todo momento. Por quê? Porque Deus tinha feito uma promessa para o seu pai. Deus fez uma promessa para o seu pai. Isaac permaneceu firme na presença de Deus, porque aprendeu com o seu pai, aprendeu a servir, a fazer sacrifício, a dar ofertas ao Senhor. E Isaac fazia isso a Deus. E Deus continuou tendo a fidelidade, porque Isaac era fiel ao Senhor. Então nós vimos esse prosperar de Deus na vida de Isaac fora da terra de Canaã. E é o mesmo que Deus faz na minha e na sua vida. Deus nos tira da nossa terra, do meio da nossa parentela. Deus nos leva para um outro lugar e começa a nos abençoar e a nos prosperar. Creia nisso no nome de Jesus. Amém? E nós vimos aqui no finalzinho do capítulo 26 as mulheres de Esaú, gente. Esaú se casou com duas mulheres hetéias, né? E isso foi amargura. Olha o que diz aqui no versículo 35 do capítulo 26. E estas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Imagina, você consegue entender uma amargura de espírito? Isso acabou, assim, deu uma amargura dentro do coração de Isaac e de Rebeca. Porque como Abraão, ele foi, né, deu ordem ao seu servo para que fosse até o seu próprio povo, não queria que seu filho Isaac se casasse com qualquer mulher, né? O seu servo foi direcionado até os da sua casa, da sua família, e dali saiu a menina que casou, que foi Rebeca com Isaac. Eu creio que eles imaginavam a mesma coisa para os seus filhos, gente, Esaú e Jacó. Porém, Esaú, por conta, ele foi lá e se casou com duas hetéias, que não tinha nada a ver com o povo de Israel, não tinha nada a ver com a descendência de Abraão. E aqui Esaú já tinha cometido dois problemas, né? Uma, que ele tinha vendido a sua primogenitura para o seu irmão mais novo. E agora se casou com duas mulheres que não faziam parte do seu povo. E agora nós vamos ler, convido você a ler o capítulo 27 de Gênesis, que vai falar, né, sobre Isaac abençoa Jacó, que é uma passagem muito conhecida. E nós vamos ver também a bênção de Esaú e a ameaça de Esaú para Jacó. Então vamos lá? Capítulo 27, versículo 1 diz assim: E aconteceu que, como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha... Né? Não, tem algumas palavras que nós não podemos falar, por isso que eu não pronuncio. Versículo 3. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo. Apanha para mim alguma caça, e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que faleça. Versículo 5. E Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú. E foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido teu pai que falava com Esaú teu irmão, dizendo: Traze-me caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma, e te abençoe diante da face do Senhor, antes do meu falecimento. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora é Rebeca falando para Jacó, tá? Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos,
eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. Versículo 10. E levá-lo-ás a teu pai, para que o coma, para que te abençoe antes da sua... Versículo 11. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu, homem liso. Se por acaso o meu pai me apalpar, eu serei os seus olhos como enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz. Vai e traze os cabritos. Versículo 14. E buscou-os e os trouxe a sua mãe, que fez um guisado saboroso, como meu pai gostava. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha conseguido em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço, e deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. Versículo 18. E foi ele a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: como é isto que tão cedo achaste, filho meu? E ele disse: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Versículo 21. E disse Isaque a Jacó: chega-te agora, para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo, ou não. Então se chegou Jacó a Isaque seu pai, que o apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou. Versículo 24. E disse: eis... Desce, Mona. Desce. Minha gatinha, gente. Versículo 24 diz assim: e disse: és tu, meu filho Esaú mesmo? E ele disse: eu sou. Então disse: faze chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E aproximou dele e comeu. Trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque Isaque seu pai: ora, chega-te e beija-me, filho meu. Versículo 27. E chegou-se e beijou. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Versículo 29. Sirvam-te povos e nações, se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. Versículo 31. E fez também ele um guisado saboroso, e o trouxe a seu pai, dizendo: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? E ele disse:
eu sou o teu filho, o teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e a trouxe para mim? Eu comi de tudo antes que tu viesses, e já o abençoei, e ele será abençoado. Versículo 34. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, gritou com grande amargura e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: não é o seu nome justamente Jacó, tanto que já 2 vezes me enganou? A minha primogenitura me tomou, e agora me tomou a minha bênção. Disse mais: não reservaste para mim nenhuma bênção? Versículo 37. Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo: eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora, meu filho? E disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Versículo 39. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus. E pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Versículo 41. E odiou Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de seu pai, de meu pai, e ele irá acabar com a vida de Jacó, seu irmão. Versículo 42. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, e ela mandou chamar Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo exterminar-te. Agora, pois, meu filho, ouve minha voz e levanta-te, retira-te para Labão, meu irmão, em Harã. Versículo 44. E mora com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão, e se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei trazer-te de lá, porque seria eu desfilhada também de vós, ambos no mesmo dia. E disse Rebeca a Isaque: enfadada estou da minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são das filhas desta terra, para que me servirá a vida? Então aqui no capítulo 27, gente, nós vemos essa história que a gente conhece sobre o momento que, além de Jacó ter pego a primogenitura, no capítulo anterior, nós vimos que Jacó pegou a primogenitura, de Esaú, porque Esaú vendeu. Foi uma negociação que aconteceu ali. Esaú não se importou muito com a primogenitura, porque se ele zelasse pela primogenitura, ele não tinha vendido a sua primogenitura por um prato de lentilha para o seu irmão. Ele vendeu a sua primogenitura. Só que, além de ter vendido a primogenitura, na hora de receber a bênção, no momento que ele ia receber ali a bênção do seu pai antes do falecimento de Isaque, simplesmente Rebeca, a mãe de Esaú e também de Jacó, e ela amava Jacó, e ela estava totalmente amargurada com a atitude de Esaú por ter se casado com 2 mulheres hetéias. Ela simplesmente armou tudo para que Jacó fosse abençoado no lugar de Esaú. E assim ela preparou o guisado,
pediu para que Jacó pegasse ali mesmo dos gados, né, que tinha, pegasse ali um animal para que viesse a ser preparado guisado. E além disso, Jacó foi totalmente conivente como filho e ainda lembrou a ela que Esaú era peludo, ele é liso. E ali ela pegou as roupas de gala de Esaú, colocou sobre o pescoço, né, para que o seu pai, quando não estava mais enxergando, nós vimos aqui que Isaac não estava enxergando mais no fim da sua vida, mas nós vimos aqui que ele questionou bastante, né? Mas será que é você mesmo, meu filho? A voz é de Jacó. Mas os pelos, né, a mão é de Esaú. O cheiro é de Esaú. Mas a voz é de Jacó. A todo momento ele estava desconfiado. Mas mesmo assim, ele abençoou a vida de Jacó, que era o menor. E nós vimos que depois disso, Esaú ficou totalmente amargurado e ali tinha jurado que iria acabar com a vida do seu irmão após o falecimento do seu pai Isaac. E temendo pela vida do seu filho mais novo, que era o filho que ela amava, Rebeca, não que ela não amasse Esaú, mas ela era mais com Jacó, como Isaac era mais como Isaac era mais com Esaú do que com Jacó. Então, nós vimos que Esaú queria acabar com a vida de Jacó e jurou isso. Então, como ela temia, mandou que Jacó fosse ficar com seu irmão Labão, né? Fosse viver na terra de Labão ali por um tempo, até que Esaú esquecesse. Gente, quem esquece? Né? Na verdade, nós como cristãos, nós não podemos ter essa atitude que Esaú tinha. Mas Esaú, ele não estava mais nos caminhos do Senhor. Nós vimos aqui que ele fazia aquilo que ele queria, né? E tem momentos que nós somos magoados? Sim. Temos momentos que nós ficamos tristes? Ficamos. Tem momentos que nos decepcionamos com pessoas? Temos. Mas, como cristãos, nós precisamos liberar isso no nosso coração. Às vezes, precisa de um tempo? Precisa. Algumas pessoas não precisam, outras pessoas precisam de um tempo um pouquinho maior, né? Porém, nós não podemos levar amargura, rancor, ódio. Isso são sentimentos que vai nos matando, sabe? Vai exterminando, vai minando dentro de nós e vai nos tornando uma pessoa com o tempo, sabe? Que não tem muitas vezes amor pelo próximo. A gente já vai ficando uma pessoa... Nós não, né? A pessoa ela vai ficando amargurada, ela não tem mais amor pela vida, não quer o bem do próximo muitas vezes. Por quê? Porque aquilo não foi tratado, aquilo foi guardado. E quando isso vai guardando, vai ficando guardado, quem perde é você, porque você vai definhando, né? Faz mal para você mesmo em primeiro lugar. Então, como servos do Senhor, como cristãos, nós podemos ficar tristes? Sim, gente, nós somos seres humanos, nós não somos Até os animais têm sentimentos, gente, imagine nós, seres humanos, né? Nós não somos máquina, nós não somos robô, nós não somos mesa, sabe, caderno, celular. Não, a gente tem sentimentos. Nós podemos sim nos magoar, né, sentir raiva. Só que a diferença entre sentir raiva e na raiva ter uma atitude que não provém do Senhor é totalmente diferente, né? É uma coisa passageira. E pedindo ao Senhor para tirar dos nossos corações, Deus vai lá e tira toda a mágoa, todo o rancor dos nossos corações. Falo isso porque, graças a Deus, vou ser bem sincero, o Abraão sabe disso. E todas as pessoas, gente, eu não guardo mágoa, de verdade. É uma coisa que eu aprendi com Deus. Eu tenho momentos que eu fico chateada, fico irada, meu Deus. Às vezes Pedro quer vir, quer. Às vezes eu consigo controlar Pedro? Consigo, mas às vezes eu consigo não. Né? Mas eu tento controlar o Pedro dentro de mim a todo momento. Porém,
Há momentos que a gente se magoa assim, que a gente se entristece assim, que a gente se decepciona assim. Mas passa, pelo menos comigo passa, não fica, sabe? Graças a Deus, graças a Deus. Mas isso a gente aprende tendo um relacionamento com Deus e sendo sincero, né? Porque eu falo mesmo assim, olha, tô chateado com isso, não gostei disso, não gostei daquilo, entendeu? Tira isso do meu coração. E aí, é como se dormisse, acordasse, já não tá mais no meu coração. Graças a Deus. Mas isso não quer dizer que a gente vai ficar sendo bobo não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Fez comigo, ela vai fazer de novo. Ah, fez dessa vez, vai fazer outra vez de novo. Não. Fez essa vez, não vai fazer nunca mais, não. Entendeu? E aí, enfim, tá? Ó, vamos parar por aqui. Nós lemos hoje, lemos um pouquinho, né? Mas também os capítulos eram grandes. É porque você falou bastante. Eu falo bastante, gente. Eu gosto muito de interagir. Então, assim, acaba não sendo apenas uma leitura, né? Acaba que a gente também vai conversando um pouco. Eu vou tentar conversar menos. Vocês acham melhor a gente conversar menos? Não, o negócio, se for 2 horas de live, acho que também rende mais, talvez. Não, 2 horas de live rendia bem mais. 2 horas de live dava pra ler ali mais de 6 capítulos, 5, 6, 7, 8 capítulos, muitas vezes. 1 hora de live é 3, 4 capítulos no máximo. Então nós começamos lendo aqui no capítulo 25 e paramos no capítulo, lemos até o 27, né? 25, 26, 27. Lemos 3 capítulos apenas. Amanhã nós vamos ler às 7 horas da manhã, tá? Nós estaremos aqui de 7 às 8 e nós vamos ver aí no capítulo 28 a fuga de Jacó e a visão da escada em Betel, tá bom? Então quero agradecer a presença de todos vocês, gente, na live de hoje. E a gente precisa começar a live 7 horas em ponto, para que o Abraão consiga estar também na live até o final, porque 8 horas ele pega no trabalho. Mas como ele trabalha de home office, né, ele levantou aqui, aí vai trabalhar, tá? Mas hoje não foi possível ele ficar até o final, mas ele tá aqui passando café. E eu quero agradecer, gente, pela presença de todos vocês nessa live. Que Deus tenha falado poderosamente ao seu coração, como eu creio que falou, né, o coração de todos nós, a começar pela minha vida, a começar pela vida do meu esposo Abraão. E vamos juntos, porque juntos nós somos muito mais fortes em Cristo Jesus. O objetivo dessa live é lermos a palavra de Gênesis até Apocalipse. Principalmente para você que já sentiu o desejo, como nós já sentimos o desejo, como nós que já demos início, mas não demos continuidade. Não conseguimos, né, sozinhos, por conta, terminar de ler de Gênesis até Apocalipse, tá? Então, Termina de passar lá. eu vou orar, vou demorar um pouquinho aqui. Então, vamos lá. Eu quero agradecer e vou ler aqui, tem comentários, eu vou ler aqui, tá bom? Paizinho querido, muito, muito bom dia. Obrigado, meu Deus, por essa manhã mais que abençoada. Obrigado porque estamos dando as primícias para o Senhor, meu Pai. Começando o dia lendo a Tua palavra. Nada melhor do que começar o dia na Tua presença. Aprendendo o que é certo, aprendendo a não cometer erros, né? Não permanecer no erro. Que o Senhor venha mudar o nosso caráter, transforme o nosso interior, vá operando o sobrenatural nas nossas vidas, para que o seu nome seja exaltado por onde quer que vemos passar. As pessoas vejam o brilho do teu Espírito Santo reluzindo em nós. Vejam os nossos exemplos, meu Pai, como os seus exemplos. Que venhamos ser a diferença nessa terra. Que não sejamos mais um nessa terra. Sabe, meu Deus, que a gente não venha envergonhar a Ti. Que nós não venhamos ter atitudes que te envergonham, que te entristecem. Mas atitudes que alegram o seu coração. Que nos aproxime de Ti dia após dia. Te agradeço, meu Deus, por cada uma dessas vidas que estiveram na live. Seja com cada um dos seus filhos e filhas. Que o Senhor vá trabalhando, vá edificando a vida, o lar dos seus filhos. Meu Deus, vá em encontro daqueles que estão indo para o trabalho, que já estão trabalhando, aqueles que estão descansando na sua casa. Seja como as donas de casa, meu Deus, que estarão trabalhando nos seus lares. Abençoe a vida de cada um, jovem, sabe, meu Deus, homem, mulher, criança, adolescente. Vá trabalhando na vida de todos para a glória do teu santo nome. Tudo que nós estudamos aqui hoje e até o dia de hoje, que venha estar gravado no nosso coração para não pecarmos contra Ti. E na nossa mente, meu Deus, para que o Senhor traga à nossa memória aquilo que nos dá esperança, para a glória do Senhor Jesus. É isso que eu te peço e já te agradeço, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Quero lembrar a vocês que todas as lives estão liberadas lá no meu canal do YouTube, Graziele Vendramini, tá? A live 1, 2, 3, 4 e 5 já estão liberadas lá.
E também nos destaques do meu Instagram, Graziele Vendramini, já tá lá. É só você entrar no destaque lives, né, ou leitura da Bíblia, que vocês vão ver os links, que aí vocês clicam lá e entram, vão direto lá pro meu canal do YouTube. E daqui a pouco essa live de hoje também vai estar lá, liberada para vocês, tá bom? Muito obrigada, queridos, pela vida de todos, que Deus abençoe poderosamente. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Compartilhem, gente, o máximo de pessoas possíveis. E eu quero lembrar a vocês também que nós temos um grupo, tá? É um canal no Instagram, onde todas as pessoas estão ali. Eu jogo o link também, tá? Da leitura. É um grupo da leitura diária da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. Joyce, meu amor, muito obrigada pela rosa, tá? Deus abençoe. Lembrando, gente, que nós estamos aqui e o nosso objetivo é realmente vidas, tá? Eu sei que muitas pessoas que fazem live, o objetivo são presentes, né? Mas graças a Deus não. Nosso objetivo é realmente a palavra, são vidas, tá? Mas eu agradeço pela rosa, Joyce, que Deus abençoe. Natália, meu amor, a paz, tudo bom? Guedes, a paz, minha linda. Amém? Então vamos lá? Um beijo no coração de vocês, gente. Tchau, tchau. Até amanhã.